Olá, amigos do canal da Liga de Mercado Financeiro Brasileira. Meu nome é Marcelo, eu sou psicólogo e trader há quase 6 anos e hoje nós vamos ver as operações do mini índice, tá certo? O mercado abriu aqui em um leve gap de baixa e está com a característica de lateralização com as médias flats aqui nesse momento. Então, nessa situação aqui, de acordo com o setup trader consistente que eu criei, a gente vai ter aqui uma possibilidade de poder fazer operações de lateralização, caso você deseje, fazendo a operação contrária dos sinais. Os sinais são esses boxes vermelhos mais escuros que podem ter uma confirmação no box seguinte, e essas confirmações em mercado de lateralização acabam gerando movimentos contrários, tá? Com exceção dessa pernada que teve aqui com esse box, que acabou tendo um trade mais esticado. Mas nessa situação, esse box verde trouxe um outro box para baixo, esse box vermelho trouxe o preço para cima e assim por diante. E essa situação é uma situação que tende aí a se repetir até que essas médias consigam sair de um lado para o outro. Para fazer esse tipo de operação, é importante que você tenha aí um super scalp aí de 50 pontos, 60, 70 pontos, 75 no máximo, tá? E para conseguir fazer dinheiro com esse tipo de scalp, precisamos ter uma relação invertida aí de 3 para 1, tá? Então você precisa fazer os seus cálculos aí com relação ao seu gerenciamento de risco e entender que são operações de um risco elevadíssimo, um risco altíssimo. Dentro do meu setup eu tenho uma regra em que eu não gosto de operar na região entre preço de abertura e preço de fechamento. Então, toda essa região que vocês estão vendo aqui, para mim é uma região que não vale a pena correr o risco, tá? É um mercado lateral, e em mercado lateral a gente sabe que as compras devem ser feitas aqui nessa parte mais de baixo e as vendas nessa parte mais de cima, tá? Aqui existe um pequeno rompimento que foi falso, aqui também foi um pequeno rompimento falso. E quando a gente para olhar aqui no gráfico diário, a gente está vendo que a média exponencial de 9 períodos está se aproximando aqui da VWAP diária e há uma possibilidade aqui dessas duas médias funcionarem com aquilo que nós chamamos de arame farpado, tá? Isso pode acontecer tanto para a média de 9 períodos quanto para a média de 20 períodos no diário. É uma região aqui onde o preço ele tende a ficar um pouquinho mais preso, batendo para cima e para baixo. Aqui, no caso, a média de 9 períodos está no 131.580, tá? Então, vamos colocar aqui uma marcação de parâmetro. 131.580, 131.580. A média de 9 períodos está nessa região no gráfico de Renko 8R. Tá? Então, a gente vê aqui uma possibilidade maior desse preço vir buscar aqui valores mais abaixo. E essa linha pontilhada é a mínima do dia anterior, que a gente sempre deve entender aí como uma, uma linha de suporte, tá bom? Então, a gente precisa esperar aqui o preço sair aqui dessa região, ver se realmente essa atração da média de 9 vai acontecer, fazer com que o preço venha caminhar um pouquinho mais para baixo. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou pausar e vamos esperar o preço sair dessa região. Depois eu volto. Bom, a gente está vendo o preço puxando um pouquinho aqui para a região de baixa. Ele veio fazer aqui um teste dessa região de fundo
Aqui ele não teve força suficiente para descer, pelo contrário, ele encontrou uma defesa compradora que fez com que o preço voltasse às médias curtas, e a gente está começando a ver um afastamento dessas médias curtas e uma inclinação delas aqui para baixo, juntamente com a média intermediária e a média longa. Ainda é uma região e uma situação de lateralização, mas que está apontando aí realmente para que o preço ele possa trabalhar aqui em partes mais baixas. Todas as vezes que o preço chegou nessa linha superior aqui e central do IFR, ele foi jogado para baixo com uma certa força, e agora ele está vindo testar novamente essa mesma região. Então, vamos ver se agora ele vai ter força para que ele consiga subir para uma região de sobrecompra novamente. A gente tem aqui nessa mesma região de fundo, um fundo duplo, e aqui no IFR a gente tem uma divergência longa, tá, de IFR, o que vai trazer aí uma sugestão de que o preço realmente ele pode vir visitar essa área compradora. Tá? No entanto, como eu falei para vocês, em mercado lateral, a gente deve olhar mais para uma possibilidade de sinalização, de execução das ordens de forma invertida ao sinal. Então, aqui a gente teve o sinal comprador, tivemos uma confirmação, muitas pessoas acabam comprando, e por ser uma região de lateralização e termos a média lilás aqui, uma média flat, nós precisamos pensar aqui realmente na possibilidade desse preço não respeitar a sua movimentação de alta, tá? Não temos caminho livre à frente. Essa região, como eu falei para vocês, é uma região ingrata, porque ela gera sinais que muitas vezes não se sustentam ao seu favor e acabam provocando as famosas violinadas. Então, vamos aguardar o preço sair dessa região. Essa média aqui é uma média muito forte que faz com que o preço aqui realmente encontre uma defesa vendedora, tá? Então, vamos aguardar. Essa lateralização fez com que o candle que conseguiu ser formado até o momento seja um candle com o corpo muito pequeno, com um pequena sombra e um pequeno pavio aqui acima, ou seja, o preço está travado aqui nessa região, enquanto o preço fica preso aqui nessa região de VWAP, a média de 9 períodos exponencial está se aproximando da região do preço, está de forma bem ascendente, apesar de ela já estar começando a fazer uma curva aqui que talvez possa se estabilizar, né? E a média exponencial de 20 ela também está bem ascendente. Uma das características das médias ascendentes é que abaixo delas existe o acompanhamento de pessoas interessadas em fazer compras. Então é muito comum que o preço ele chegue a uma dessas duas médias aqui e que ele encontre uma defesa compradora aqui interessada em fazer com que o preço suba. Quando nós olhamos para os aspectos macroeconômicos, a gente tem aqui, né, uma taxa de juros sendo dividida aqui e, portanto, aritmeticamente em equilíbrio. O VIX está dentro de uma região, o VIX brasileiro, né, está dentro de uma região de lateralização ainda, o VIX norte-americano também. Temos uma predominância dos papéis do IBOV no negativo, do S&P 500, minério de ferro, mercado de petróleo em alta, as bolsas nos Estados Unidos em alta, tecnologia em alta e alta muito forte. Então, a gente tem aqui o dólar sendo trabalhado a 5,74, uma pequena desvalorização aqui a 0,28 por cento de baixa, e o DXY também mostrando o enfraquecimento do dólar a 0,19 de baixa, tá? Então, essa é a situação que nós estamos vendo, que nós estamos tendo aqui no momento.
O preço ele tentou dar continuidade aqui no W torto, não teve força suficiente. Às vezes, quando o W torto falha, ele acaba formando um M manco, tá? Essa perna do M é uma perna que proporciona a leitura do M manco, caso o box ele venha romper este pivô aqui, mas a gente só vai poder realmente pensar em fazer uma venda não na quebra deste pivô, mas deste fundo, preferencialmente com o reteste aqui para que o preço possa ganhar um impulso maior para encontrar aqui a média de 9 períodos. Tá? A média de períodos agora está no 590. Então, nós vamos colocar ela aqui um pouquinho mais para cima, sim, 31.590. Então, ainda tem bastante chão aqui para baixo. Temos agora uma visualização muito boa de um W que não é torto, tá certo? Então, o que a gente continua tendo aí é uma predominância de lateralização dentro dessa área que é uma área que não é legal de se fazer operações. Nesse sentido, a gente já está vendo que essa perna do W está começando a querer trazer aí o rompimento, mas essa região aqui realmente é uma região muito forte que até faz pensar em fazer uma venda dentro dessa região, caso haja um falso rompimento da região aqui, tá? Então, vamos aguardar. A gente está vendo aqui uma característica agora de que a nuvem está cruzando essa média branca e também a média lilás, e vamos ver se no retorno do preço à nuvem ele tem continuidade na sua movimentação de alta, que pode fazer a gente pensar, sim, em uma compra, caso o preço rompa essa região, reteste essa região como suporte e tenha continuidade de alta. Vamos aguardar aí o que é que vai acontecer. Muito bem, gente. Como eu falei para vocês, a nuvem ela cruzou as duas médias e está com uma inclinação ascendente interessante. E também falei para vocês que essa região aqui seria uma região de defesa vendedora. Ao preço alcançar essa região, ele já está recebendo o impacto da defesa vendedora, tá? Se nós olharmos um pouquinho mais para trás aqui, no gráfico, essa região aqui de preço, ela já tinha se demonstrado, né, uma região forte, a abertura foi aqui, ele já fez um W aqui e tentou violar essa região logo de cara, recebeu uma pancada fortíssima até a região oposta e tentou mais uma vez e agora está tentando a segunda vez com um alinhamento de médias interessante aqui para que ele ganhe força compradora, mas não parece que é isso que o mercado está querendo, não. É uma região de fechamento de gap aqui, né? Mais uma vez, ah, que já tinha fechado anteriormente nessa região aqui, e agora ele está tentando aqui pela segunda vez fazer uma força aí para conseguir romper aí a VWAP que está aqui no diário. Então, essa média amarela está fazendo exatamente o posicionamento, a função aqui da VWAP. E operar VWAP, a gente precisa sempre de confirmação, tá? Então, a gente precisa ver aqui se, no caso, se ele for subir, ele vai ter que subir, até subir bem, fazer um retorno às médias e continuar o seu movimento de subida ou ao contrário, tá bom? O lado positivo de ele conseguir subir é que aqui ele tem um caminho livre à frente mais interessante do que nós temos em relação aqui embaixo, porque aqui abaixo a gente está muito próximo da mínima do dia anterior, o que pode gerar aí um suporte. Mas pelo que nós estamos vendo aqui, o mercado, ele estando lateral, tá? A gente precisa ver uma inclinação maior dessa média lilás aqui, de forma ascendente ou de forma descendente, para a gente poder
pensar mais em movimentos, em operações de compra ou de venda, tá? Por enquanto, aqui o preço está sendo espremido e não saiu desse range aí, portanto, aqui as únicas operações possíveis seriam as de compra aqui nessa região e as de venda aqui em cima, tá bom? Vamos aguardar mais um pouquinho. O preço voltou a visitar a média, que a nuvem ela está ascendente, está com uma inclinação legal, então isso induz as pessoas a pensarem em um rompimento dessa região aqui, tá? A gente está vendo aqui no IFR que o retorno à média, o nível de preço aqui da média, está servindo como um suporte por enquanto, e o preço ele está querendo se manter nessa região acima do IFR, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque essa faixa, essa média amarela aqui, ela é uma média extremamente forte. Obviamente que ela pode ser rompida a qualquer momento, tá? Mas existe uma característica nessa média que quando ela rompe, ela não tem continuidade, na maioria das vezes, tá? Então o preço ele até pode romper e aí depois quando ele volta a trabalhar novamente abaixo da média. Então, isso vai provocar, né, mais violinadas. Então, o mar não está para peixe nesta região e neste momento. Olha lá, temos o rompimento dessa média e a média, a nuvem, ela ainda não alcançou essa faixa de preço, tá? Então, por enquanto, apesar da probabilidade do preço continuar subindo, tá? Feita uma estrutura de alta, a gente precisa ver a nuvem cruzando essa média e o preço alcançando a nuvem depois do cruzamento para pensar aí num retorno à média e ter a sua continuidade de alta, tá? Aqui muita gente comprou por conta desse rompimento e isso acaba gerando liquidez aqui embaixo. Então a gente tem que ficar muito atento com essas impulsividades, ansiedades compradoras depois de um rompimento de um topo anterior aí, que nem sempre é um rompimento que a gente pode considerar como válido, tá, gente? Olha lá, acabou voltando para a região. Existe uma característica de que quando esse preço retorna para dentro dessa região, ele tende a buscar essa média lilás novamente. E aqui, no caso, ele voltou a testar aqui essa região de fechamento, essa média, que agora passou a sair de resistência e passou aparentemente no momento a ser um suporte. O preço está tentando subir, mas olha só o pavio que foi gerado aqui, o pavio que foi gerado aqui, ou seja, existe uma defesa vendedora muito forte acima dessa média, e para que o preço consiga romper esse topo aqui, realmente vai precisar ter um volume financeiro mais agressivo, tá? E não quer dizer que o rompimento desse pivô aqui vai trazer a continuidade de alta que os operadores de tendência é, estão imaginando que vão ter, tá? A vontade de comprar é enorme, tá? Mas olha, tá vendo? O quanto que ele subiu e a pancada que ele recebeu aqui para baixo. Então a gente tem que tomar cuidado com essas situações. O índice é um ativo difícil de trabalhar. Só um minuto. Olha lá, o preço ele volta à média, faz um box amarelo que é um box de alerta. Ele falou, olha, pode ser aqui
que a gente tenha uma confirmação compradora. E esse box verde aqui, ele é o box da sinalização de compra. O próximo box que fecha exatamente desse nível, nesse nível aqui, ele seria um box de confirmação, tá? Mas a gente vê que a maior parte das médias ainda estão abaixo desta média aqui. Então, a probabilidade do preço fazer um topo duplo nessa região, que é uma região de defesa, e a gente vê isso pelos pavios que foram gerados aqui, faz a gente pensar duas vezes se vale a pena a gente comprar. A gente vai ter uma probabilidade mais a favor da compra quando a nuvem acabar rompendo essa outra média, se ela romper, tá? A gente não pode esquecer que o preço ele está numa região de VWAP, o mercado não está com um volume alto, então a oscilação acima e abaixo da VWAP é uma região que realmente não é interessante você arriscar aí o seu capital, tá? Olha só, esse preço tem oscilado em relação a essa média. Ele está chegando aqui numa área que eu falei que pode representar aí um topo duplo. Ele visitou aqui a nuvem e recebeu um impulso comprador. Quando ele ultrapassa a parte superior desse, pronto, ó, chegou aqui no topo duplo. Aqui a gente fica maluco para poder fazer uma compra, mas a gente ainda está numa região de preço que pode ser que esse preço seja invertido com muita força também. A gente tem essa parte aqui, esse topo, aqui como um topo importante, aonde o preço começou a receber essa pancada vendedora que veio até aqui, tá? A nuvem está vindo para o rompimento dessa média e que, se de fato ela acontecer, a gente vai ter que deixar o preço subir depois para ele retornar à média e aí avaliar se ele vai ter continuidade compradora ou não. E olha lá o preço tentando voltar para a região de nuvem, da nuvem. A gente olha aqui no IFR e vê aqui essa situação de lateralização também, né, com um volume baixo aqui. Então, sim, por conta das inclinações, a gente tende a efetuar uma compra. O preço veio, ele fez um teste na média e subiu. No box de confirmação, ele também fez um teste na média e subiu. Agora ele está tentando, ele tentou descer e acabou subindo de novo. Então a gente começa a ter estímulos para pensar de forma compradora. No entanto, essa região aí é uma região de trap zone pesada. Fazendo a segunda confirmação aqui é que, pronto, houve o rompimento desse pivô, aqui a gente fica doido para entrar. E a nuvem ainda está em processo de cruzamento aqui da média. Então, apesar da vontade compradora ser uma vontade grande, a gente precisa entender, né, a regra, e a regra é que a gente precisa esperar ver o cruzamento. A gente está vendo aqui as médias aqui começando a fazer uma inclinação ascendente e, sinceramente, eu não estou vendo muita energia do mercado para continuidade de alta nesse momento. Pode ser que ele vá subindo devagarzinho, devagarzinho, e chegue até lá na nosso limite de volatilidade, na nossa resistência principal, mas por enquanto ele está numa região do gráfico que
a lógica nem sempre corresponde à realidade, tá bom? Então vamos acompanhar. Tá vendo? Ele tentou subir aqui com uma porrada grande e ao mesmo tempo ele recebeu uma pancada vendedora maior ainda e o preço teve que voltar. Então aqui a briga tá impressionante. Nós já estamos a 10 minutos da abertura do mercado e eu tenho uma regra de não operar 10 minutos antes, nem 10 minutos depois da abertura do mercado, por isso eu vou fazer uma pausa e volto mais tarde, mesmo que aqui agora ele faça 500, 1.000 pontos de alta, eu não vou nem ficar na frente da tela, eu vou resolver outras questões e às 10 horas e 10 minutos eu volto. Caso eu volto antes, eu aviso. Voltei um pouquinho antes das 10h10 e vi que realmente aquilo que eu havia falado sobre a probabilidade do preço subir aconteceu e o preço chegou até o limite de volatilidade médio e, como esperado aqui, ele fez um retorno à média. E nesse momento a gente tem um enquadramento muito interessante do setup do trader consistente, que é uma inclinação considerável da nuvem e das médias em relação a como elas estavam anteriormente. Houve o cruzamento aqui da média branca com a média lilás e elas estão cruzando com essa média amarela praticamente juntas, tá? Se houver confirmação de compra aqui nessa região, essas médias, esse preço ele tende a subir mais, tá? Então a gente vai ver agora se essa explosão foi apenas a explosão de abertura do mercado, um movimento que eu chamo do abrimento das comportas, né, de uma de uma represa, né, de uma hidrelétrica, e que pode não ter continuidade, pode não se sustentar. Então aqui ele está trazendo aqui um retorno e voltando a fazer um teste no Price Guide. Vamos ver se ele vai conseguir romper esse Price Guide e o preço volta para devolver tudo que ele fez aqui na abertura, buscando o retorno a essa média aqui. Aqui a gente tem um box de sinalização vendedor, um box de confirmação, mas em cima de um Price Guide, o que traz aí uma instabilidade. Vamos ver se ele retorna à nuvem fazendo um sinal vendedor, aí provavelmente ele vem encontrar novamente essa média branca aqui. Vamos ver aí o que é que vai acontecer. Olha lá, que ele está dando sinal de alerta com o box amarelo em relação à nuvem e a gente vai precisar ver se realmente isso aqui é efeito de um suporte para o preço continuar a sua movimentação de alta ou se ele vai reverter para vir buscar um impulso comprador na região de média. É o que está aparecendo, né? O preço ter tido essa ascensão em função da abertura do mercado, que não teve continuidade, e agora o preço está brigando para continuar a sua movimentação de alta e encontrando defesa vendedora. E aqui existem algumas possibilidades, tá, gente? De atuação com a operação do setup. Olha lá, voltou na região de média, então a gente conclui que esse movimento
que aconteceu aqui, olhando para o IFR, que veio de uma área de sobrecompra e fez uma descida muito forte aqui, essa característica de ele encontrar essa região central, fazer um pequeno respiro, que foi esse aqui, e depois descer com essa velocidade que ele desceu, ele tende a encontrar agora essa região do central do IFR como uma resistência. E essa região aqui ela vai coincidir com o price guide e com a nuvem, tá? Se não houver rompimento, ele vai acabar descendo e a gente vai estar muito próximo dessa região de médias. Pode ser que ele volte a buscar essa outra média aqui, mas o preço ele vai ficar meio preso aqui nessa região e aqui a gente tem 100 pontos para trabalhar, se quiser trabalhar aí, tá? Se realmente essa abertura aqui ela não tiver nenhum tipo de continuidade, a gente vai precisar aguardar o cruzamento dessa média branca com a nuvem. Bom, se ele desce aqui, a hora que ele desce, ele vai chegar nesse ponto, encontra a média de novo aqui, pode ser até que ele venha buscar essa outra média. Aqui a gente já está pertinho da área do fechamento de ontem. Ele teve aqui dois boxes aqui. Em relação ao IFR aqui, ele pode trazer aqui uma informação de que esse ponto aqui ele pode servir como um suporte para que ele tenha continuidade de alta. No momento, ele está vendo como suporte a região central do IFR e o preço está tendendo a subir. Então, se isso aqui é um pullback, tá? Esse preço agora ele pode estar nos dizendo que ele pode atingir um impulso comprador novamente. A entrada oficial, estatisticamente mais segura deste setup, acontece quando há o rompimento da média branca com a nuvem. Depois a nuvem vai ficar entre a média branca e a média lilás. E depois do cruzamento da nuvem com a média lilás, a gente vai ter que ter um sinal vendedor indicando aí a queda do preço novamente, voltando para essa região entre abertura e fechamento, tá? Que não é uma região boa. Então, o preço ele está muito preso, né, em regiões, e aqui a gente só teve essa motivação por conta da abertura do mercado. Então, o range de negociação aí não está legal. Vocês estão percebendo, né, que a amplitude das minhas operações é uma amplitude baixa, porque eu vim de uma escola de scalp e isso acaba limitando, de fato, algumas oportunidades, né? Quando a gente começa a elaborar visões maiores de operação, né, como, por exemplo, a compra aqui, a gente teria toda essa pernada. Mas isso é muito fácil de a gente avaliar quando o gráfico está feito, quando o gráfico está pronto, tá? Antes disso, o que eu aprendi é que a gente tem que operar de forma a proteger o nosso capital a todo custo. A gente está vendo aqui a média se aproximar da nuvem, o preço não está tendo continuidade de alta, e aqui a gente está vendo um
esmagamento, né? Como se fosse um triângulo que está acontecendo aqui. E aí, esse formato de triângulo, junto com a média, pode fazer que na finalização desse triângulo o preço vá para qualquer lado. Não dá para a gente definir. O preço está amarrado aqui na região central do IFR, e por fazer a leitura deste movimento anterior ter sido um pullback, a gente pode imaginar que se houver o rompimento dessa região aqui central do IFR, o preço pode voltar para ter a sua continuidade de alta. E aí, no caso, não acontecerá o cruzamento dessa nuvem com essa média. Pelo contrário, a nuvem ela inclina mais para cima, a média vai acompanhando e todas as médias começam a fazer a sua sinalização compradora. Aqui a gente está vendo o início do box de confirmação. Confirmação não, o box de sinalização de entrada no movimento comprador. A confirmação seria neste box aqui, e o stop ele fica posicionado um pouco abaixo desse price guide, que pode servir como um, olha, a defesa que aconteceu. É por isso que eu falo que a gente precisa esperar um box de confirmação. Às vezes só o sinal, né, aqui, sinal vendedor, o preço subiu, sinal comprador, o preço desceu. E agora a gente está vendo aquilo que eu estava falando, uma possibilidade maior do cruzamento da nuvem com essa média branca. Havendo esse cruzamento, essa nuvem vai ficar entre essa região de médias aqui, e a gente teria que esperar essa nuvem passar para baixo dessa região, dessa média lilás, que não está distante dessa média amarela. Ou seja, o preço está muito, mas muito preso no dia de hoje. Houve uma defesa compradora aqui importante, a média se aproximou, e se ele continuar subindo aqui e fizer aí um box de confirmação, a gente vai ter a aproximação da nuvem com a média, elas quase vão se cruzar, mas elas poderão subir aí. Então a gente precisa dar uma olhada no contexto macroeconômico para ver como é que estão as coisas. O dólar enfraquecendo em relação aí ao real. A gente tem todos os mercados americanos em alta, minério de ferro que estava em alta agora ficou em baixa, o Brent continua em alta, taxa de juros estão todas baixas, isso incentiva o movimento comprador, o EWZ está zerado, o ADR da Vale é 0,10 de baixa, EWZ 0,42 positivo, Vale a 0,10 de alta, Petro a 0,21 de alta e Itaú sem demonstrar resultados. Então a gente, pelo que vê nos indicadores, no índice, a gente pensa em alta. E o que aconteceu é que o preço caiu e agora a gente está vendo o cruzamento da nuvem com a média. Então, o primeiro ponto indicativo de que a gente pode ter uma opção aí de venda começa a se demonstrar, mas sem caminho livre à frente, porque o alvo seria exatamente essa média amarela. E aqui a gente vai ter estourando dois blocos aqui de formação, então o preço está muito travado, muito travado. Negociação péssima. A gente tem que ver notícias.
Calendário. São 10 horas e 17 minutos, então estamos aí a 13 minutos da abertura de Nova York. E às 11 horas nós vamos ter a confiança do consumidor e venda de casas novas. São as notícias relevantes aí do dia de hoje. Aqui no IFR a gente tem a formação de um W torto com os fundos invertidos, mas temos o W torto com sinalização de entrada e confirmação de box comprador. Vale a pena fazer o teste. Por conta da leitura de IFR, tá? W torto é uma figura de força, tá? Aqui ele está bem nítido aqui para a gente. Então, existe uma probabilidade deste preço realmente ganhar um impulso comprador, que é a orientação que a gente está vendo aí desde o do início do pregão. Então, assim, eu espero que aconteça. Não está conseguindo passar por essa região de topo duplo, vou diminuir o stop para diminuir o prejuízo. Eu vou deixar ele aqui. No stop original, 84. Tanto faz um tiro na testa quanto no meio do zóio, que essa diferença aí de R$ 15 não muda. Ele chega aqui nessa zona inferior, aqui da região central, e a gente espera que o preço consiga ficar aqui embaixo, tá? Mas vai dar stop, não tem jeito. Ele está recebendo uma pressão compradora aqui por conta da proximidade dessa média, então eu posso até aumentar um pouquinho, apesar de não dever. Então eu não vou aumentar. Se der o stop, deu. Se precisar entrar fazer uma outra operação, a gente faz e esse é o limite mesmo.
Tá vendo? Ele está encontrando a média de 50 e ele está com dificuldade de se expandir. Aqui ele pode gerar essa falha de fundo para repetir uma nova tentativa de W torto, ou seja, o mercado ele está ganhando força, está querendo ganhar força para fazer o ter continuidade de alta. Então eu vou sair do stop, que é essa média aqui, e vou colocar o stop um pouquinho mais para baixo. Então, aumento o meu stop, mas dentro de um nível de gerenciamento de risco, que por dia é um máximo de R$ 350, tá? Será que ele vai ter força agora para fechar esse movimento comprador? Não está tendo força. A média está segurando, a nuvem está abaixo da média. Então, a defesa vendedora realmente está forte, o impulso comprador também está forte, o Itaú está lá em cima, o DI está aqui embaixo, o Vale está lá em cima. Opa, maravilha. Alt B, tiro o risco da operação, ele não foi. Posso trabalhar stop gain com dois blocos de distância em relação ao preço atual, alvo alcançado, R$ 70 de lucro. Aqui a, o cruzamento novamente da nuvem em relação a essa média, e a gente vai precisar ver aqui se essa nuvem ela consegue realmente, de fato, passar o auge anterior da nuvem, né? Ele está vindo para cruzar de novo. Esse aqui é o limite de volatilidade média do preço. Ele subiu com bastante força. Está oscilando porque essa aqui é uma região de limite de volatilidade, mas a gente tem aí uma configuração a princípio de continuidade de alta. Como eu acabei de fazer uma operação aqui e como falta apenas 5 minutos para a abertura de Nova York, eu fico impedido de fazer uma nova operação, apesar de acreditar que o preço vai vir buscar aqui esse price guide. Mas é como eu falo para os meus alunos: não fuja da sua regra de operação em termos de horário, em termos de momento de entrada, de acordo com o que você observa através das médias ou através do IFR, da leitura que você faz, tá? Então, esse é o momento que eu tenho que sair da frente, porque o meu alvo aqui, ele já foi alcançado. Então, a gente deixa o mercado andar e depois a gente vê se tem outra entrada para fazer. Volto já já. Meu pai eterno, ele foi embora. Ai, meu pai eterno, muito bem. Agora ele está chegando aqui numa região do diário que eu havia feito uma marcação aqui de resistência no 133.600. Vamos colocar uma linha aqui no 133.600. Essa marcação do diário
Foi feita há algum tempo atrás e ela se refere a esse topo aqui, que encontrou também uma dificuldade aqui. Tá? E a gente tem, na verdade, a gente tem uma faixa aqui de resistência. Se a gente passar aqui uma outra linha, a gente vai conseguir identificar essa faixa como uma resistência que está no 134.360. Faixa bem ampla. Tivemos aqui um W torto, e o preço teve a continuidade, tivemos o retorno à média no 0,7, que é uma região onde geralmente pode acontecer aí uma defesa compradora, que foi superada e está gerando uma divergência de IFR aqui, hein? Vamos ver se ele volta para fazer uma falha de fundo, ou seja, bater na média e voltar a fechar para cima. Ele até chegou a dar uma piscadinha no amarelo, mas aqui a gente começa a perceber que o desenho do W torto com os fundos invertidos, ele aconteceu, ele rompeu o pivô e chegou aqui numa área de sobrevenda, e aqui ele fez uma divergência de FR dentro de uma região onde a gente já tinha uma marcação de resistência anterior, tá? Vamos entender não como um preço fixo, mas uma região de defesa. Temos aqui o 0,7 do 2MV frequência, que é uma resistência ao preço, junto com divergência de FR. Então, aqui a gente precisa tomar cuidado nessa questão aqui de continuidade do preço, tá? Aqui a gente tem a figura de um W torto, como ele já cumpriu com a sua função aqui, agora ele poderia ter tido a continuidade compradora, a gente não sabe ainda se vai ter força suficiente. Não havendo força no rompimento desse fundo, a gente tem aqui uma outra figura que é o M-MAN, tá? Então aí o preço ele pode ele pode voltar para testar aqui a região da média de 50 para que ele ganhe continuidade e força compradora. E no caso a gente poderia pensar, eu não acredito que eu entrei, esse meu mousepad está destravado, o dedão encostou sem querer no mousepad. Será que o preço vai? Eu vou diminuir aqui meu stop, porque foi um- uma falha técnica.
diminuir o peso do stop, colocando, já que a operação não foi intencional, fez um box comprador em região de média, colocar o stop aqui, R$ 40 de stop. Se ele fechar para cima, a gente vai ter uma movimentação compradora, tá? Então, se ele fechar para cima, a gente vai entrar comprando. Fechar os 40. Vamos entrar comprando com força. O alvo nós vamos colocar aqui no alvo do diário. E o outro alvo nós vamos colocar aqui no Price Guide.
protege a operação, coloca o stop junto à última mínima da média e vamos arrastar esse alvo bem aqui na outra marcação do diário. O movimento é de força, apesar da sobrevenda estar indicando aqui um redirecionamento, né, do preço, a gente tem aí uma movimentação de força aí bastante expressiva e o setup ele está com todas as médias bem inclinadas e nós já estamos no a entrada foi aqui, a entrada já está acima da média, então a gente vai deixar o menor stop possível. Aqui é menos de R$ 4 e a gente vai pensar em compras somente quando houver o enfraquecimento, a diminuição do espaçamento aqui dessas nuvens ou o cruzamento dessas duas médias. Então, isso é um trade aí de tendência e que aí vale mais a pena a gente trabalhar stop gain do que a gente trabalhar algo definido pela, pelo setup, tá bom? O stop gain vai sempre acompanhar a última mínima da nuvem. Então a operação já não tem risco nenhum. E por enquanto a gente vai pensar na continuidade de alta em razão da força da inclinação dessas médias. O próximo alvo vai ser a máxima do dia anterior, que está marcado aqui nessa linha. O preço ele está enfrentando dificuldade de ultrapassar essa região aqui por conta da presença de um price guide que é um preço realmente de dificuldade e já já a gente tem notícias aí para acontecer e a volatilidade pode aumentar muito e por essa razão a gente deve proteger ou maximizar aqui os nossos ganhos, tá? Então sempre dois boxes abaixo da formação aí do preço ou abaixo da última média. Fizemos um topo duplo, tem uma divergência clara acontecendo aqui. Então, se o box fechar para baixo, a gente vai sair da operação. Pronto, saímos da operação, resultado de R$ 193.
excelente resultado para o dia. O preço tende sim a ter continuidade de alta. São 11 horas, é o horário que eu gosto de fazer as operações entre as 9 e as 11, porque depois disso aí eu vou cuidar de outras coisas da minha vida e não vou ter que me preocupar em ficar acompanhando o mercado financeiro o dia inteiro e ver movimentações de alta e de baixa, tá? Então, aqui nós tivemos no relatório de performance de hoje, três operações, tá? A primeira com um alvo de R$ 70, a segunda com 37 negativo e a terceira com 160 positivo, tá? Então, aqui a gente teve aqui R$ 70, com o stop reduzido para 33 e agora com 192. A meta diária mínima é 150 com três contratos, né? Desculpa, R$ 70 com três contratos é a meta mínima e a meta máxima aí é o dobro numa melhor de três, que são 150 e acabou gerando 193. Então, meta do dia batida. Quando a gente vai para o relatório de performance do dia 10 que eu comecei a conta safe na Trade Arena, até o dia de hoje, nós temos aqui R$ 1.677 e nós temos esse relatório de performance aqui, muito bom. Não precisamos ficar fazendo trades gigantescos para conseguir fechar a meta da Trade Arena. E agora eu vou ver lá no site da Trade Arena quanto falta para que eu consiga alcançar aí a primeira meta, porque esse resultado que vocês viram lá no Profit é um resultado bruto. Opa, vai ter uma Copa Trader aqui no site da Trade Arena, tá? Nessa live você poderá conferir todas as informações que vai contar com mais de R$ 35.000 em prêmios. Lembrando que se inscrevendo na Copa Trader pelo link abaixo, você ganha um cashback de 50% do valor em cupom para usar na Trade Arena. Então, não perca tempo e se inscreva, certo? Eu não gosto muito de participar de Copa, tá? Porque o nível de agressividade do trade não faz parte do meu perfil operacional. Então, veja bem, na Trade Arena, a gente, eu fiz aqui a gente tem a conta Safe 1, 2 e 3. E na conta Safe 1, você paga de 25 até R$ 400, tá? Para ter uma margem de R$ 1.500. Você escolhe o valor. E a primeira meta é conseguir fazer R$ 1.500 positivos. E quando isso acontece, você ganha 100% do valor investido, que no caso da conta que eu abri foi de R$ 50. Então, chegando aos 1.500, eu vou ter R$ 100. Querendo continuar até os 3.000, que é a segunda meta, eu ganho mais uma vez R$ 50 e eu passo a ter um saldo de R$ 150. Então, eu fiz aqui R$ 1.677, tá? Que é o valor bruto, e fazendo os descontos, tá? A gente vai ter um valor de 1.462. É 62 ou é 52? Calma aí, deixa eu colocar os meus óculos.
52, R$ 1.452. Então, eu estou com um rendimento na minha conta de 98,8%. Tá? Os custos totais foram de R$ 225, tá? E a partir do momento que eu chego nessa meta de R$ 1.500, eu posso solicitar o encerramento da conta e vou receber o valor de R$ 100 que vai cair aqui em carteira. E aí eu posso pegar R$ 50 novamente e reabrir uma outra conta aqui para fazer mais 100 ou para fazer R$ 150, tá? E aí a gente tem um plano de desenvolvimento, existem alguns níveis de investimentos pré-fixados, que são de 25, 50, 100, 200, 300 e R$ 400. E aí a minha sugestão para que você possa treinar consistência é repetir cada conta duas vezes. Porque se você perder uma, você pode se reinscrever nela ou até mesmo voltar uma casinha para que você comece a trabalhar de novo sem ter que colocar nenhum real do seu bolso. Você vai trabalhar a sua consistência com o dinheiro que você construiu na própria Trade Arena, tá bom? Marcelo, são R$ 1.462, R$ 52 que você tem, ou seja, você está a R$ 48 de alcançar a primeira meta. Faz mais um trade aí para você fazer? Posso fazer? Posso, mas qual é a urgência? E se eu quiser fazer R$ 48 aqui, só para querer bater meta e acabe me afastando da meta, sabe? Então, a questão da gente precisa ser uma questão de longo prazo para a gente poder trabalhar com a disciplina do nosso comportamento, das nossas ações, e você fazendo bem feito o seu trabalho, isso você vai ter como consequência esse tipo de resultado. Não adianta querer entrar na ansiedade, no medo, o mundo não vai acabar amanhã e não vai ser esse valor de dinheiro que eu vou receber que vai fazer a grande diferença na minha vida. Isso aqui é um treinamento que a gente faz para disciplinar setup, esse setup que eu apresentei para vocês aqui, que é o setup que eu chamo de setup do trader consistente. Ele é um setup que foi criado há menos de 6 meses. E é esse setup que está sendo responsável por fazer uma grande diferença na vida, tá? Então, esse setup ele precisa ser praticado, ele precisa ser estudado, ele precisa ser entrar no módulo automático de tanta confiança por conta de tanta repetição. Por isso, a razão de repetir duas vezes a mesma conta de investimento. E quando chegar no máximo permitido pela plataforma de nível de investimento, que vai ser de R$ 400, repetir duas vezes com sucesso esse último estágio, aí você vai estar apto, vai estar treinado para que você consiga operar na sua conta real ou até mesmo numa mesa proprietária, tá bom? Então, olha só, o ponto de saída da operação foi um ponto excelente. Ele fez um ponto duplo aqui, tá? Se eu tivesse deixado o preço chegar mais ou menos até aqui, os 1.500 já estariam garantidos. E ele voltou e agora ele está encontrando essa marcação como resistência aqui. Então, qualquer tradezinho que eu fizer aqui com 6 contratos, tá? Ele vai pagar mais do que isso. Se eu fizer com 3 contratos o meu trade, ele já paga R$ 70, eu já ultrapasso. Então, não precisa ter pressa, sabe? Pode ser que o próximo trade dê certo, pode ser que dê errado, e se der errado, tudo bem. Está muito pertinho. Uma hora ou outra, o preço avança, a gente ganha, está tudo certo. Tá bom? Então, tenham calma, não se afobem. As coisas vão acontecer a contento. Tá bom? Quer saber mais sobre o setup do trader consistente? Escreve nos comentários aí, deixa o seu like. Quer saber mais sobre a Trade Arena? Tem um link de cadastro aqui na descrição do vídeo e também tem aí um link de um Telegram. Você pode falar diretamente comigo. Tem o meu Instagram, que é @marcelo com dois L's, psicólogo. Você pode mandar um direct para mim. O link da Trade Arena está lá na bio também, tá?
e a gente pode bater um papo, tá bom? Fica aí o convite para você que conseguiu chegar até o final do vídeo. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal, já deixa o seu joinha e compartilha aí com quem você quiser, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.